Rádio Jovem Pan. A memória é certamente um dos componentes mais importantes dentre todas as funções cognitivas. Através dela, arquivamos nossas experiências e também a usamos para nos adaptarmos às mudanças que nos cercam, fenômeno popularmente conhecido como aprendizado. Quem vai falar um pouquinho mais sobre o tema com os ouvintes é o Dr. André Felício, neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, membro da Academia Brasileira de Neurologia e Clinical Fellow da Universidade de British Columbia, no Canadá. Doutor André, bom dia. Bom dia, Oliveira. É um prazer estar aqui com você e seus ouvintes. Bom, desde já, muito obrigado por nos atender. Eu pedi ao senhor que fale um pouquinho mais sobre a importância da memória para o ser humano. Sim, Oliveira. Bom, primeiro eu gostaria de definir, do ponto de vista neurológico, nós costumamos dizer que memória nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de armazenar uma informação, seja ela qual for, e depois resgatar essa informação. Então, a importância disso para nós, seres humanos em particular, é fundamental, é crítica e faz parte do nosso dia a dia, Não é à toa que perda de memória, especialmente quando ela é progressiva e afeta o dia a dia da pessoa, vai se tornando um problema bastante sério, Então, para nós seres humanos, é talvez uma das funções cognitivas mais importantes, sem dúvida. Há diferentes tipos de memória, doutor? Sim, isso é uma coisa importante, Existem várias maneiras da gente classificar a memória, Mas uma daquelas que tem uma finalidade prática mais interessante é quando a gente classifica a memória em dois tipos, grosseiramente falando. Uma memória que a gente chama de curto prazo, que é aquela memória que o indivíduo tem e que permite a ele gravar informações que aconteceram há segundos ou minutos. Então, por exemplo, hoje, quando eu fui ao trabalho, qual foi o trajeto que eu fiz, qual era a cor do carro que estava estacionado na minha frente, quando eu parei na garagem, enfim, são coisas que a gente consegue armazenar, que duram segundos e minutos. E a memória de longo prazo, essa sim, bastante especial e que se desenvolveu bastante no ser humano, permite nós guardarmos informações de décadas atrás, professores da escola, enfim, memórias bastante antigas. Então, seria essa memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Basicamente, a gente definiria assim, Oliveira. Por que é que ocorrem esses lapsos de memória, doutor? De repente, dá aquele branco, A gente esquece até o próprio nome, Por que acontece isso? Isso é verdade. Isso é importante que os ouvintes eles entendam, Isso pode acontecer com todos nós, não só pode, como acontece, e todos nós podemos até falar sobre situações que ocorreram, que nós vivenciamos. Mas existem alguns aspectos importantes da memória que a gente tem que ficar atento, porque memória, assim como outras funções do cérebro, ela não é algo estanque e que funciona independente. Quer dizer, para você ter uma memória boa, você precisa, entre outras coisas, por exemplo, de ter uma boa atenção, um nível de atenção adequado. Então, de repente, se você está distraído, se você não está focado naquilo que está dizendo, você pode ter ou estar sujeito a esses lapsos, Então, a atenção é algo fundamental para você ter uma memória boa. Outra coisa que muitas vezes gera os lapsos também é a influência das emoções em relação à memória. Então, existem várias memórias de conteúdo emocional forte, etc., mas muitas vezes se o indivíduo ele está num estado emocional ruim, ou extremamente ansioso, ou extremamente com humor deprimido, isso pode prejudicar também o resgate daquela informação, Lembra que eu falei lá no início, armazenar e resgatar a informação. Muitas vezes
esses aspectos emocionais aí influenciam. Então veja que tem uma série de coisas. Agora, sim. Doutor, por qual motivo nós temos muita dificuldade de esquecer um episódio traumático? Bom, e aí isso já vem em linha com o que eu estava dizendo. Uma das maneiras pelas quais a gente armazena uma informação é associando aquela informação a algum conteúdo emocional. E o cérebro humano, que ele se desenvolveu, né, de um cérebro bem mais primitivo, e que tem uma origem lá remota, lá atrás, na civilização, e que tinha a ver com fuga, luta, caça, enfim. Então toda a memória que a gente armazena com esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, ruim, ela é uma memória que você consegue resgatar com uma certa facilidade, porque o seu cérebro, ele interpreta aquilo como algo relacionado a alarme, né? Então, são memórias que a gente acaba guardando mesmo. Emoção e memória andam juntas. Andam juntas, isso é importante. Bom, infelizmente nosso tempo aqui hoje está muito curto. Só para fechar, vou destacar uma das muitas manifestações que chegaram aqui pela internet. Sim. Tem uma pergunta aqui do Reinaldo, ouvinte Reinaldo Berto Paulo, que é a seguinte: com as informações todas mastigadas de hoje em dia, nosso cérebro está perdendo a capacidade de armazenamento? Eu não diria isso, mas sem dúvidas estamos ficando menos criativos. E isso é uma outra função cognitiva, que é a criatividade. Eu diria que isso a gente está perdendo. A memória não necessariamente, porque hoje a gente consegue armazenar várias coisas nos nossos computadores, mas isso permite, por outro lado, que a gente desenvolva mais tarefas, entendeu? Então uma coisa compensa a outra, mas a gente está ficando menos criativo, pelo menos na minha opinião. O que é que o senhor recomenda para a gente potencializar a nossa memória? Olha, o cérebro, ele é ávido por novos aprendizados. Então, isso é o que potencializa a memória, isso é o que mais faz a gente criar uma coisa que a gente chama de reserva cognitiva. Então, aprender. Né? O cérebro, ele é ávido por isso. Nós temos 100 bilhões de neurônios à nossa disposição. E seja lá o que for, uma língua nova, um instrumento musical, enfim, se interessar por uma nova área que não tem nada a ver com aquilo que você faz. Se você é médico, por exemplo, como eu, e se interessa por música, então, quer dizer, tudo que você faz para buscar um novo aprendizado é uma arma vital para cada vez mais você ter uma memória boa e mantê-la por um tempo maior possível. Assim. Doutor André Felício, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Serviço da Rádio Jovem Pan e muito bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a você e aos ouvintes.